muito agradecido a Deus pelo que Ele tem feito. Silvia, minha companheira, que me abençoa muito, está aqui, já foi apresentada também. Pastor Jamil, que Deus siga abençoando sua vida, sua família, seu ministério e esta igreja aqui, e os irmãos todos que estão servindo aqui, nesse contexto brasileiro, mas também no contexto hispânico e americano. Quero compartilhar o texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 9. Nós vamos ler inicialmente do 35 ao 38. Evangelho segundo nos deixou registrado o evangelista Mateus, no capítulo 9, versículos 35 a 38. Mesmo sentado como você está, com toda a reverência à palavra de Deus, na minha versão o texto diz assim: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Senhor, mais uma vez, esse é o texto sagrado da tua palavra. Aqui nós temos a tua igreja, corpo de Cristo. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes para o entendimento, que essa palavra cumpra o objetivo pela qual ela é designada nesta hora, que ela alcance nossa mente, nosso coração, que ela nos edifique, nos transforme, mas que em tudo, sempre, sempre, o Senhor receba todo louvor e toda honra e toda glória, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor fale pelo teu Espírito Santo a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Texto bastante conhecido da palavra de Deus. É um texto que apresenta o Senhor Jesus Cristo em ação. Ele está no seu ministério terreno. E eu costumo dizer que Jesus é o cara. Jesus é o cara como personagem. O personagem dos encontros, porque Jesus estava sempre encontrando pessoas nas mais variadas situações, mas ele não perdia nenhuma oportunidade de abençoar. Ele estava sempre sinalizando o reino, as suas virtudes, os ensinamentos, e tocando em pessoas, fazendo seus sinais e maravilhas, mas um ensino transformador. E o capítulo 9 é a conclusão de uma parte que nós classificamos como uma série de encontros de Jesus. A agenda de Jesus, pastor Jamil, está cheia. É por isso que ele faz uma constatação que tem tanta coisa para fazer e pouca gente para trabalhar. Ele faz essa constatação com conhecimento de causa. Jesus não era teórico, ainda que ele ensinasse a sua teoria, a oralidade, a sua teologia, a maneira dele ensinar era destacada dos outros que estavam ensinando. Mas Jesus tinha muita coisa prática. Você conhece muito a Bíblia, com certeza, e você vai se lembrar que no capítulo 5, nós temos ali o início do Sermão do Monte. 5, 6 e 7. Que ensinos magistrais ele coloca ali. E quando termina o Sermão do Monte, Jesus começa a série dos encontros. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, só para que você veja, olha a agenda de Jesus a partir do capítulo 8. Ele cura um leproso, centurião de Cafarnaum, cura a sogra de Pedro, ele acalma a tempestade, endemoniado gadareno, paralítico de Cafarnaum, chamado de Mateus, a cura da filha de Jairo, a mulher com fluxo de sangue, 2 cegos, um mudo, endemoniado. Gente, até cansa. Agenda de Jesus cheia. E ele então constata muita coisa para fazer, muita necessidade para atender e pouca gente para trabalhar na seara do mestre. É natural, quando isso acontece, abrir-se um processo de contratação. O que Jesus faz aqui no final do capítulo 9 é abrir um processo de contratação de trabalhadores para o reino. E nesse processo aqui é muito interessante. Alguém aqui ainda lembra do tempo que tinha jornal de papel? Quem lembra? Dá um sinal. Vamos ver a nossa idade aí. Eu lembro muito bem. O jornal de papel, pensando no nosso contexto brasileiro,
Ele era mais volumoso no domingo? Sim ou não? Era. Por quê? Porque havia naqueles jornais, uma seção de classificados, e dentre isso tinha uma seção de precisa-se. Quem lembra disso? Olha aí, a gente até brincava, né, para brincar com o preguiçoso. Homem, vai trabalhar, compra o jornal de domingo. Era uma senha para dizer para ele que ele tinha que arrumar emprego. E muita gente conseguiu o primeiro emprego assim, ou a recolocação. O que a gente fazia com o jornal? As empresas colocavam ali os oferecimentos, o perfil, a gente olhava, falava, bom, isso aqui eu dou conta. E o que a gente fazia com o jornal? Alguns pegavam, circulavam, alguns sublinhavam. Tinha gente que cortava no maior capricho, pastor, com tesoura, mas tinha gente que arrancava a folha inteira. Segunda-feira de manhã, acorda cedo, pernas para que te quero. Quem chega primeiro, bebe água limpa, número de vagas. E isso foi o histórico. Hoje, tudo no ambiente digital. Hoje, as empresas estacionam os seus oferecimentos, as pessoas buscam, então, no ambiente digital. Nós temos os headhunters, aqueles que se especializam nas melhores mentes para colocar em posições estratégicas. É assim. Jesus abre o processo de contratação, de recrutamento de trabalhadores para o reino. Mas ele não manda a gente colocar anúncio no jornal. Ele não manda a gente estacionar um perfil num site de internet. Pastor Jamil, eu nunca vi, não sei se o irmão já viu, na porta de uma igreja, uma placa assim: estamos contratando diáconos, pagamos muito bem. Precisamos de professores de EBD, né? Plano de saúde e tal, aquelas vantagens. Não. Por quê? Porque o processo de contratação de trabalhadores para o reino de Deus não começa no convite, não começa no oferecimento, começa no joelho. Deu para entender? Jesus é tão claro em dizer, né, tem muita coisa para fazer, tem pouca gente para trabalhar. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Vamos falar com o dono da obra, vamos falar com o dono da igreja, para que ele recrute, é ele quem manda novos trabalhadores para a sua seara. Sabe por quê? Ele é o dono e nós podemos recrutar errado. Nós podemos colocar pessoas em posição de liderança que ele não está autenticando. Então esse processo é um processo de oração, é um processo de pedir a Deus sabedoria. E desta forma, Deus vai tocando com o Espírito Santo. Aquele que vem movido pelo amor, pela gratidão, pelo toque de Deus, pelo Espírito para servir, diz, pastor Jamil, estou aqui, quero trabalhar. Onde que o irmão está precisando? E desta forma o Senhor vai levantando os trabalhadores para a sua seara. Há uma outra constatação do texto que nós observamos não só no texto, mas no contexto, né, sequencial dos capítulos, que Jesus está limitado geograficamente pelo Pai. O Pai colocou limites geográficos no ministério do Filho. Deus tem um plano e ele segue esse plano, ele tem o controle de toda a história. Quando a gente olha a sequência de Mateus, a gente entende que Jesus estava limitado geograficamente e também etnicamente pelo Pai. O Pai colocou limites. O que nós temos no capítulo 10? Termina o 9, começa o 10. Jesus está enviando os 12 em missão, os 12 discípulos. Alguém aqui já se imaginou sendo um discípulo? Alguém aqui desejou um dia ter sido um dos 12? Alguém aqui pensou na possibilidade de estar 3 anos e meio caminhando com Jesus, vendo em loco tudo que ele fez? Eu tinha esse sonho desde criança. Eu estou vendo que alguns aqui. Gente, a caminhada de vida nessa esfera humana mais maravilhosa que alguém pudesse conceber era andar com Jesus. Que privilégio que aqueles homens tiveram. Só que andar com Jesus, andar com uma pessoa que resolve tudo, pastor, que não tem tempo ruim, eu acho que os discípulos estão ficando assim, até um pouco mais assim, tranquilos. Eu não posso falar mal dos discípulos, mas talvez assim, um pouco, né, descansados, não vou dizer orgulhosos, né? Ah, não, Jesus vai tirar de letra.
Porque tinham momentos que as pessoas estavam buscando Jesus para colocá-lo numa situação difícil. Ele chega um dia na sinagoga e fala assim: o senhor não está pagando aí a oferta pelo templo, pelo sustento do templo e tal, acusando Jesus que ele não estava contribuindo. E aí ele fala: Pedro, vai pescar, joga ali a vara, pega o peixe, traz aqui, abre o peixe, 2 moedas. E o valor de cada moeda era o valor do imposto do templo, de 2 pessoas. Aí ele fala assim para Pedro: vai lá e paga por mim e por você. Que coisa maravilhosa. Aí um dia ele está cansado, a proposta é descanso. Ele fala: vamos procurar descansar do outro lado do lago de Genezaré, um lugar tranquilo. Pega o barquinho e tem uma tempestade que não estava na previsão do tempo, ventos laterais, tem uma cadeia de montanhas na parte mais oriental do Mar da Galileia. De vez em quando aquela cadeia de montanhas faz com que os ventos se levantem ali e o mar, e Jesus dormindo, porque ele estava cansado. E de repente uma tempestade que está ameaçando a vida dos discípulos. Jesus está dormindo com a cabeça na almofada. Eles estão tentando, eles eram pescadores, tira a água do barco, rema para lá, vira aqui. E chega um momento que eles estão vendo que não está dando nada certo. Que se continuar assim, vai virar o barco, vai afundar o barco, eles podem morrer. Aí eles vão acordar Jesus. Gente, a gente sabe o final da história. A gente acha que foi tranquilinho. Parece aquela linguagem coloquial que a gente canta sempre. Como eu gostei de cantar aqui os hinos do cantor cristão. Mas aquela linguagem mais coloquial. Vamos acordar Jesus. Mestre, acorda. Não se te dá que morramos. Parece que foi assim educadamente, né? Mas eu imagino que no desespero: Jesus, acorda, Jesus. O senhor não está vendo? Nós vamos morrer. Porque quem está passando perigo de vida fica agoniado. Jesus acorda e fala assim: não entenderam nada. Cala-te, fala para o vento. Aquieta-te, fala para o mar. E quando ele manda o vento se calar, o vento está... E não tem mais vento. O mar levantado, o barco balançando daqui a pouco. Cadê as ondas? Onde estão as ondas? Cadê o vento? E os discípulos dizem assim: quem é este? Que homem é esse? Quem é esse que a gente está seguindo? Até o vento e o mar lhe obedecem. Então eles estão caminhando com Jesus, vendo os milagres. Vocês viram a série que nós colocamos aqui? Chega no capítulo 10, Jesus fala assim para eles: vem cá, vamos conversar. Vocês vão sair pela nação de Israel, e aí vocês vão de vila em vila e tal, assim, né? E ele está dando as instruções. Quem receber, recebe. Se não receber, você tira até o pó da roupa. E eles perguntam certamente, né? Jesus, beleza, nós vamos. E o senhor? Não, eu não vou. Hã? O senhor não vai com a gente? Não. O senhor vai ficar onde? Aqui. Nós vamos sozinhos? É natural que eles estivessem agora preocupados, ansiosos, porque eles vão passar a ser protagonistas e vão deixar de ser coadjuvantes. E eles agora vão sinalizar o reino. Tanto é que eles vão e eles voltam, e quando eles voltam, eles estão alegres, né? Que a coisa deu certo. Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. E ele fala: olha, mais calma aí, tá? Mais humildade. Alegria não é porque os demônios estão se submetendo. Alegria é porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. A minha alegria, a sua alegria, a nossa alegria é porque a graça nos alcançou. E quando a gente vê Deus operando alguma coisa através de nós, nós somos somente instrumentos da graça dele. E é isso que ele está ensinando ali. Só que naquele momento, das instruções, ele está dizendo para eles o que eles precisavam fazer. Olha aí no capítulo 10. Olha aí no verso 5. Não ireis aos gentios. O que é isso? Gentio é o estrangeiro. Não é para pregar agora para aqueles que não são da nação de Israel. Não é para pregar para aqueles que estão em Cirene, no norte da África. Não é para pregar para quem está na Síria,
não é para pregar para o italiano. O tempo de Cornélio vai chegar quando Pedro tem a visão e vai lá. Ele continua dizendo, não é para... não ireis aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano. Samaritano, meio irmão, também o tempo do samaritano vai chegar. E o que ele diz no verso 6? Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui temos a limitação geográfica. Aqui temos a limitação étnica. Quem aqui gosta de geografia? Gostei. Eu amo geografia. Eu não posso ver um mapa. Pode ser de papel, digital, é ou não é? Eu amo geografia. Alguém aqui gosta de história? Também ama história. E às vezes a gente tem quase que o mapa mundi na cabeça, né? Vamos supor, pastor Jamil, que nessa plataforma do púlpito aqui eu estou dentro da nação de Israel. Vocês são todos gentios. Tá bom? Eu estou dentro da nação de Israel. Aí você pega aqui a fronteira norte. Aqui temos a fronteira norte, Jerusalém mais ou menos aqui, ali está a faixa de Gaza, ali está Gilgal, aí tem o Rio Jordão, do outro lado já é a Jordânia. E Jesus então se desloca, ele vai para essa fronteira norte. O que a gente tem aqui desse lado mais oriental? Colinas de Golã, Síria, cadeia de montanhas que nasce o Rio Jordão, que começa aqui em Israel, se estende pela Síria e vai ao sul do Líbano. E pastor Jamil, o irmão tem uma cara de libanês. Habib, Kifa aqui, Habib. Europa Ibérica, Habib. Ibérica, Habib. E aí Jesus passa por essa fronteira norte. Ele sai de Israel. E o texto do capítulo 15, eu já estou no capítulo 15. Capítulo 15 diz que Jesus passa dessa fronteira e ele vem para essa região aqui do sul do Líbano. Quando ele chega aqui no sul do Líbano, o que a gente tem aqui nesse espaço? Aqui está o mar Mediterrâneo. E aqui nós temos no litoral as cidades históricas de Tiro e Sidom. Nessa região, Jesus encontra uma mulher, no capítulo 15, que é chamada de mulher Ciro-Fenícia. Ou seja, para que você entenda, Jesus está fora da geografia e Jesus encontra uma pessoa que não é da etnia, que é uma mulher. Aquela mulher tem um pedido. Aquela mulher vai até Jesus e fala: Jesus, tem misericórdia. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Pergunta: por que ela está pedindo alguma coisa para Jesus? Por que ela está pedindo para Jesus libertar a filha dela? Quem disse para ela que Jesus expulsa demônios? Se ela é uma estrangeira, se ela está fora da geografia. Nós temos algumas indicações, e uma delas é que a fama de Jesus extrapolava a nação de Israel. Os mercadores lá do Egito, ali é batistério? Lá no batistério está o Egito, tá? Os mercadores saíam do Egito com muitas mercadorias, passavam em Jerusalém, compravam coisas, vendiam coisas, ouviam as histórias, vinham subindo pela nação, passavam por Jope, chegavam no Líbano, contratavam, iam na Síria, Damasco, voltavam de novo para lá e eles ouviam as histórias de que tinha um homem, filho do carpinteiro, o homem de Nazaré, que andava sobre as águas, que curava os leprosos, que dava vista aos cegos e que também expulsava demônios. Aquela mulher tem uma pré-informação, ela tem uma necessidade, ela fala: o homem que pode libertar minha filha está aqui. E ela vai fazer esse pedido para ele. Quem aqui tem pelo menos 3 pedidos urgentes que você precisa que Deus faça na sua vida ontem? Dá um sinal. Quem tem pelo menos 3 pedidos? A grande maioria. Alguém aqui tem 5 pedidos? Pode levantar a mão. Beleza. Alguém tem 10? Quem tem 10? Tá. Alguém tem 20 pedidos? Até porque alguns são mais exigentes. Tem gente que tem um caderno de pedidos, não é caderno de oração, não é ali, Senhor, isso aqui e tal. Mas vamos lá. Mesmo que você tenha 20, 10, 5 ou 3, vamos pegar 3 que foi a maioria. Se você tem 3 pedidos, sempre dos 3 vai ter um deles que é o principal.
É ou não é? E Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não é aquele da lâmpada, latim, que você esfrega a lâmpada e vem o Shazam, 3 pedidos, meu amo. Não é assim. Mas vamos supor que você chegasse diante de Deus hoje para fazer 3 pedidos a Ele. E Ele dissesse assim: olha, tudo bem, você precisa de 3 coisas. Eu não vou te dar 3, mas hoje eu só vou te dar uma. O que você quer? Qual é o teu pedido principal hoje diante de Deus? É isso que nós queremos que você coloque diante de Deus nesta noite. Que dia é hoje, pastor Jamil? 28 de julho de que ano? 2024. Hoje, 28 de julho de 2024. O nosso desejo é que você coloque diante de Deus a sua maior necessidade, o teu pedido principal. Aquela mulher tem o seu pedido principal e ela tem aquela chance de chegar diante de Jesus. O pedido principal é aquele que ocupa o teu pensamento. O pedido principal é aquele que traz ansiedade para você, é que talvez dê insônia ou te leve às lágrimas, mas é aquele pedido mais urgente que eu gostaria que você pensasse aí na sua necessidade e até o final a gente vai ser incentivado, eu vou incentivar você a colocar esse pedido diante de Deus. A mulher tem uma estratégia. Ela vem, ela vê Jesus, ela sabe que ele pode libertar os demônios, ela faz o pedido. Quando ela faz o pedido, o texto diz que Jesus nem parou para falar com ela. Jesus seguiu o seu caminho, está os 12 com ele, a mulher passou como se fosse invisível, uma paisagem, Jesus segue, vai embora. E quando Jesus vai embora, já foi acusado de ser mal educado, mas eu tenho aprendido nos últimos tempos, pastor Jamil, que Jesus sabe o que faz. Eu não questiono Jesus naquilo que ele faz, porque ele sabe o que faz. Ele passou direto. Quando a mulher fez o pedido, não foi atendida, ela mudou a estratégia. Qual foi a segunda estratégia que está no capítulo 15? Ela foi para o grito. Ela foi para o grito. Começou a gritar. Gente, grito incomoda? Sim ou não? Incomoda. Ainda mais se for aquela vozinha aguda, né? Grito incomoda. Você conhece alguém que gosta de ganhar no grito? Tem gente aqui, pastor, quem já jogou futebol aqui? Vários. Já viu aquele jogo entre amigos que não tem um juiz? E que cada um tem que fazer a falta e dizer e tal? Aí, foi falta, outro não foi. Logo tem alguém que aumenta o volume de voz para ganhar no grito. A bola saiu, não saiu, foi pênalti, né? Tem gente que quer ganhar no grito no futebol. Tem marido que quer ganhar no grito em casa da esposa. Só que tem esposa que não quer, ela já ganha no grito. Grito incomoda a gente. E o texto vai dizer que alguém ficou incomodado. Quem ficou incomodado no texto com os gritos? Jesus está andando com os discípulos, a mulher vem gritando, o texto diz que os discípulos ficaram incomodados. E eles fazem o quê? Jesus, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Eu estou colocando literalmente o que está no texto. Precisamos parar um pouquinho aqui para que você entenda comigo o significado do despede essa mulher. O que vem na sua mente quando você ouve essa expressão? Esse quadro que eu coloquei e essa informação, despede essa mulher. O que você acha que é? O que eles estão querendo? Vocês estão muito teológicos, né? Vocês já vão direto ao ponto. O que significa despede essa mulher? Isso, quem falou? Isso aí. Manda embora. Mais alguma coisa? Meu Deus, essa igreja já é sensacional. Perfeito, 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 perfeito. Manda embora, resolve o problema. Exegeticamente, mais forte, manda embora, mas há espaço para o... Atende logo, Jesus. Mas mesmo assim, você consegue encontrar misericórdia dos discípulos pela mulher? Eles estavam sentindo compaixão por ela? O que eles queriam? Se livrar do incômodo. Nós precisamos sondar o nosso coração, as coisas que a gente faz, se a gente está fazendo com a motivação certa, ou a gente quer se ver livre de problemas. E quando eles fazem isso, que se sentem incomodados, o texto diz que nessa hora Jesus parou. Ele parou e falou com os 12. Ele não falou com a mulher. Na minha visão, pastor Jamil, a mulher estava de 3 a 5 metros, ela estava daqui no piano.
E Jesus fala com os 12 aqui para mandar recado para ela. Ele diz o quê? Está no texto. Ele vai repetir capítulo 10. Ele diz o quê? Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele está dizendo para ela? Vamos, gente. Exatamente. Perfeito. O que mais? Não vou te atender, não é para você, não tenho bênção para você agora, tem que esperar. Jesus não faz propaganda enganosa. Quando ele quer fazer, ele faz. Quando ele não quer fazer, ele também é claro em dizer. E aqui nesse momento, ele está sendo claro com a mulher. Só que essa mulher, nesse momento, ela pediu, não resolveu. Gritou, não deu certo. Ela vai para a terceira estratégia. Qual é a terceira estratégia? Que beleza. Consegue ver a mudança? Consegue ver o tratamento que ela está recebendo no coração, até chegar no ponto que Deus deseja que a gente chegue? O melhor lugar que a gente precisa estar é ao rés do chão, é humilhado diante de Deus, é em adoração a Ele. E eu costumo dizer que a adoração coloca a gente no lugar devido, de reconhecer a grandeza dEle, de olhar para a gente e ver que a gente não é nada, mas que Ele é tudo em nós. E essa mulher, o texto vai dizer que, na versão aqui da irmã, é Celina, irmã Lúcia, e ela adorou. Em outra versão nós temos ela se humilhou. Em outra versão tem ela se ajoelhou. Por quê? O vocábulo ali, proskunel, que é um vocábulo de adoração, só que ele significa um gesto externo de adoração. Ela fez um gestual. E esse gestual era o quê? Era se ajoelhar. Com esse gesto ela estava dizendo: eu sou pequena, tu és grande. Eu sou necessitada, o Senhor pode me atender. E juntamente com esse gesto, ela ainda disse assim: Senhor, socorre-me. Gente, é uma mãe pedindo para uma filha. Passa por esses estágios, está se humilhando e vira para Jesus e fala: socorre-me. Aí você pensa que nessa hora o coração do Filho de Deus vai derreter, né? Aí ele vira para ela e fala com ela a primeira vez. Ele vira para ela e fala assim: mulher, não é correto pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus já foi acusado de ser truculento, inconveniente, politicamente incorreto. Tem os teólogos liberais aí que inventam coisas, mas eu tenho aprendido, Jesus sabe o que faz. Jesus não estava sendo truculento, porque ele estava usando um ditado popular que naquela cultura não era ofensiva, hoje pode parecer, mas ele estava mais uma vez dizendo para ela de maneira direta: mulher, não é correto pegar o pão da mesa dos filhos para alimentar quem não é filho. Não é correto deixar a família sem provisão para alimentar quem não é da família. Só que nesta hora que Jesus fala assim, não é correto pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, a mulher responde como? Antes, gente, não esqueçam que ela diz: sim, Senhor. Sim, Senhor. A gente tem que responder: sim, Senhor. Eu vou dar o que você quer, sim, Senhor. Eu não vou te dar, sim, Senhor. É para esperar, sim, Senhor. Eu não sei aqui se tem essa teologia de determinar o que Deus vai fazer. Que lá no Brasil está na mídia: eu determino, eu não aceito. E tem gente querendo colocar Deus na parede, ou de maneira ofensiva, achando que se falar algumas palavras mágicas vai constranger o Todo-Poderoso. Aí Deus fala: ele falou, e agora eu vou ter que fazer. Deus coagido. Deus não se torna refém de ninguém. Não se torna refém. Então, desta forma, Jesus Cristo estava cuidando, tratando, e aquela mulher responde: sim, Senhor. Muito interessante que, naquele momento, antes de dizer sim, Senhor, ela poderia até dizer: bom, eu vou sair chutando lata, né? E vou lá no Procon Celestial reclamar do mau atendimento do Filho de Deus. Mas não, ela está com o coração cheio de adoração,
ela reage de maneira coerente. Sim, Senhor, mas ela argumenta, mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do Senhor. Gente, ensinamentos aqui preciosos. Jesus não foi ofensivo, sabe por quê? Porque ele usou o diminutivo, cachorrinho. Ele não usou o vocábulo cão. Se ele falasse, não é correto pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães, opa, ofensivo. Mas cachorrinho, completamente diferente. Por quê? Qual é a diferença de cachorrinho para cão? Pastor, eu vou imitar o cão agora aqui. Só se o Senhor me proibir. Posso imitar o cão? Gente, o cão, diferente do cachorrinho, ele olha para você, ele mostra os dentes assim, ele faz assim. A câmera está ali. Ele ameaça, né? Ele ameaça, mostra, ele quer te ferir, ele quer te machucar. Não é assim? Esse é o cão ameaçador. E o cachorrinho? Não. Bonitinho, para lá e para cá, faz brincadeirinha. Né? Jesus está querendo falar de alguém que está no ambiente da casa, mas que por uma circunstância não é da família. É o caso dela. E está na presença dele, mas que é de outra etnia. E desta forma, quando ele fala assim, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Quem aqui tem cachorrinho em casa? Dá um sinal. Alguns têm. Quem aqui tem cachorrinho em casa que quando você chega, ele te vê, ele balança o rabinho? Fica alegre. Quem aqui tem cachorrinho em casa que quando você chega, ele te vê, balança o rabinho, mas quando você está na mesa comendo, ele chega na porta, com aquela cara de sonso, né? Aí ele faz um mapeamento do ambiente, ele sentiu o cheiro e tal. Aí ele entra pela porta, ele está esperando ver se tem um grito, né? Que pode ser, para fora, aí ele vai embora. Mas se ninguém falar nada, ele continua. E daqui a pouco ele está com as patinhas assim na tua perna, olhando para cima com aquele olhar de pedido. Ele está pedindo, não é? Agora, eu nunca vi ninguém que está comendo, entre o cachorrinho, bonitinho, pedindo, alguém pegar o prato inteiro e dar para o cachorro. Nunca vi. Nunca vi ninguém dar metade. Eu nunca vi ninguém partir em 3 o que está comendo e dar 1/3. Mas eu já vi pessoas dando pedaços. Sabe por quê? A gente dá a quantidade que a gente acha que não vai fazer falta para a gente. É ou não é? Mas para aquele cachorrinho vai fazer toda a diferença. Então, quando ela diz assim, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos se alimentam, ela não está dizendo assim que alimenta mesmo, se alimentam das migalhas que caem da mesa do Senhor. Ela estava dizendo, sim, Senhor, as tuas migalhas para mim se tornam um banquete. O que o Senhor tem para mim? Eu, Adilson, quero o que Jesus quiser me dar todos os dias. Você quer? Diga amém. Porque tem dias que ele chega para você com um caminhão de bênçãos. Mas tem outro dia no propósito dele que não é tão abastado, mas que ele também está te dando algumas coisas, porque ele quer te ensinar algumas coisas. Mas tudo que vier de Jesus eu recebo, porque ele sabe de tudo quanto eu preciso. E aí quando aquela mulher age assim, aí Jesus vira para ela e fala assim, ó mulher, grande é a tua fé. Vai em paz e faça-se isso conforme a tua vontade. E diz o texto que na mesma hora a filha dela ficou liberta de todos os demônios. Sabe o que aconteceu ali? A mulher Ciro-fenícia furou a fila. Tinha uma fila, tinha uma sequência. Primeiros de Israel, ela ia ter que esperar. Jesus abriu uma concessão. Por que Jesus abriu uma concessão e atendeu ela primeiro? Fez um encaixe. Porque ele diz assim, ó mulher, grande é a tua fé. E ao perceber a fé, ele resolveu atendê-la. E desta forma, ele que pode todas as coisas, atendeu e ela foi abençoada. O que Jesus procura em cada um de nós? Ele procura a fé. Você tem o seu pedido principal? Você tem fé que ele pode te atender? Tem? Eu estive no Iraque 3 vezes. Na primeira viagem, nós estávamos ali, um grupo de 9 pastores,
E era um encontro dentre a agenda, uma agenda por 3 países e um período de 5 dias dentro do Iraque, uma conferência de pastores e líderes, que eles saíram das várias regiões do Iraque e foram para a região norte do Kurdistão ali, Erbil, do Roque, Sulaimania, e era uma conferência, a gente pregando, tivemos batismos. Só que no primeiro dia de conferência tinha uma mulher, uma irmã, cadeira de rodas, que tinha vindo de Bagdá, na caravana de Bagdá, e ela chamou o pastor Calil, primeiro dia, e disse assim para ele: Pastor Calil, eu estou aqui nessa cadeira de rodas há vários anos, gastei dinheiro já com o médico, nada resolveu, só que quando eu cheguei aqui, Deus falou comigo que os pastores do Brasil vão orar, eu vou ser curado, eu quero batizar com todo mundo no último dia. Aí ela olhou, o pastor Calil olhou para ela e falou: Deus falou, irmã? Falou. Aí ele olhou para a cadeira, olhou para a irmã, falou mesmo? Falou. Então tá bom. Chamou a gente, disse assim: ó, tá vendo aquela irmã lá? Ela está naquela cadeira há tanto tempo, já fez de tudo e tal. Só que Deus falou para ela que vocês vão orar e ela vai ser curada. Ela quer batizar no último dia. O pastor Calil é libanês brasileiro. Mas ele falou assim com a gente: gente, foram 5 dias de conferência. No 4º dia nós oramos por ela. Naqueles 3 primeiros dias era um exercício espiritual. Porque eu olhava para aquela irmã na cadeira de roda assim durante os cultos, e falava: oh Jeová, vai na frente. Oh Senhor, misericórdia. Sabe por quê? E o meu sofrimento em oração, a oração flecha, né? Que você olha e já manda para cima. O meu incômodo era assim: eu não quero, Senhor, que a minha pequena fé atrapalhe. Eu não quero ser impedimento do milagre. Se o Senhor falou com ela, cura, apesar de mim. E era um sentimento de oração e tal. Quando chegou no período combinado, era o intervalo de um culto para o outro. Imagina vocês que eram 6 horas de culto de manhã e 3 horas de culto à noite. Eu estou acostumado com isso, por isso eu vou falar até às 11 hoje. Estou brincando, já vou terminar. Mas no intervalo de culto da manhã, nós estávamos ali mais na parte de trás, e nós então fizemos um círculo e fomos orar. Pergunta é: como é que você escolhe, dentre 9 pastores, aquele que vai orar pedindo cura? Como é que a gente mede poder espiritual? Tem um aparelhinho que mede o poder espiritual? Tem? Vamos supor que eu tivesse aqui um aparelhinho para medir poder espiritual. Como é seu nome? Você não vai brigar comigo depois? Aí eu estou com esse aparelhinho, aí ele está... Celso. Aí eu pego o mesmo aparelhinho, como é teu nome? Teu nome? O Greg. Aí o aparelhinho... Poder. Você ora. Nós não temos um aparelhinho desse. Então, por não saber, às vezes a gente escolhe quem vai orar por eloquência. Tem gente que às vezes não tem eloquência, mas tem vida com Deus, e Deus não depende de palavra bonita, não. Deus atende a fé, o coração. E aí eu falei assim, eu era um dos líderes com o Cadê, eu falei assim: todos nós vamos orar, os 9 pastores, serão 9 orações. E todo mundo vai pedir cura. Porque o que ela está dizendo que Deus falou com ela é cura. Aí nós fizemos um círculo em volta, os pastores vieram orando, eu era o penúltimo da oração, eu orei como todos eles, e eu orei assim: Senhor, abençoa esta mulher, o seu corpo físico, Senhor, faça com que o cérebro dê a ordem, que os neurônios mandem a comunicação, que os músculos reajam, que os ossos e artérios se posicionem, Pai, que tudo volte a funcionar, ó Pai, aquilo que está atrapalhando seja retirado, levanta essa mulher da cadeira. Eu orei assim. Quando eu terminei a minha oração, começou a última oração. E quando o último pastor estava orando, veio um peso no meu coração. E meu coração ficou pesado, preocupado. E eu disse no meu coração assim para Deus: Senhor, quem vai dar a ordem? Conseguiu entender?
Senhor, quem vai dar a ordem? Por quê? Porque quando Jesus curava, ele dava a ordem: levanta-te e anda. Toma o teu leito, vai para a tua casa. Porque tem momentos que Jesus já fez um milagre e a pessoa não tomou posse ainda. É uma maneira de testar, de ver. Sabe qual era a minha preocupação? 9 pastores batistas pedindo cura, termina de orar, nada acontece, ninguém testa, alguém passa a mão na cadeira e vai empurrando a irmã. Ó, irmã, vai na paz, Deus te abençoe. Minha preocupação. Só que quando a última oração terminou, o último amém, ninguém precisou testar se tinha funcionado. Porque aquela mulher estava chorando, ela estava emocionada, ela estava sentada na cadeira chorando, molhada de suor. Ela pôs a mão direita na mão do pastor Calil, pôs a mão esquerda na minha mão, por acaso eu tenho isso documentado em fotos. Ela começou a fazer força na perna e força no braço, e ela falava no idioma dos caldeus siríacos da região dela: me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus. Me ajuda, ela chorava, me ajuda, Jesus, e fazia força na perna, ela foi levantando, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus. E quando ela ficou em pé, em meio às lágrimas, ela abriu um sorriso de vitória. Ela abriu um sorriso de vitória. Gente, o céu desceu naquele lugar. Vocês já viram filmes do contexto árabe e do contexto africano? Como é que eles celebram? Quando eles estão alegres para celebrar. Quem já viu isso? Porque tanto no contexto árabe quanto no contexto africano, mais no africano, eles dizem assim: palavra não cabe. O quê? Palavra não cabe aquilo que eu sinto por Jesus. Aquilo que eu sinto por Jesus é tão grande, tão forte, que se eu colocar em palavras, não vai ser suficiente. Aí eles colocam esse som, não estou dizendo que é para a gente fazer aqui. O africano pula, os árabes dançam, eles celebram. E quando aquela mulher ficou em pé, eles começaram a celebrar o nome de Deus sendo exaltado. Aí aquela mulher veio andando lá do final, sentou no primeiro banco. E quando acabou o culto, que era comum, isso aconteceu todos os dias, eles fazem um círculo de dança e de adoração a Deus. Aquela mulher pegou 2 jovens e falou assim: me leva lá, porque há 15 anos eu não adoro a Deus direito. Hoje eu vou adorar de maneira completa. E as imagens que ela está... Quer aprender a dancinha dos caldeus aqui? Eu te ensino. Quer vir para cá? Não, estou brincando. Ele é corajoso, estou brincando. É que o pessoal sabe que eu não sou de dança. Então eu queria arriscar isso. Mas a gente tem isso documentado e ela dançando ali, alegrando. Sabe por quê? Quando Jesus faz o milagre, faz completo. Faz no corpo, faz na alma, faz na mente, faz por dentro, faz por fora. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Volta para o teu pedido. O que você está precisando? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Fala para Deus o que você precisa. O que você deseja que Ele faça na tua vida. Tua necessidade pode ser física, pode ser na saúde. Sua necessidade pode ser alguém que você ama que está enfermo. Pode ser financeira. Pode ser alguma coisa que envolva os relacionamentos. Mas qualquer que seja a necessidade, o Senhor está neste lugar e Ele quer abençoar você. Então, diga para Jesus Cristo aí: Senhor, eu preciso muito disso. Eu preciso que o Senhor faça esse milagre. Eu preciso que o Senhor estenda a mão na minha vida. Eu preciso que o Senhor abra as portas do meu sustento, para o teu sustento, quem sabe o trabalho, a minha empresa, os meus filhos precisam de salvação. Às vezes tem filhos que se desviam dos caminhos do Senhor. Alguns são afetados por questão de drogas. Qualquer que seja a sua necessidade, esse é o momento de você colocar diante do Senhor. E Ele está aqui e Ele ouve a nossa oração. Continue de cabeça baixa, de olhos fechados. Senhor, nós entregamos aqui os meus irmãos, as minhas irmãs, esse teu povo tão querido aqui.
E agora, Pai Santo, eles estão colocando diante de Ti pelo menos uma necessidade que eles entendem urgente, que é a mais importante nesse momento de vida, nesse cronos que eles estão vivendo. Tu sabes todas as coisas e o Senhor conhece a vida de cada um. Estende a tua mão poderosa, tua mão cheia de graça, de misericórdia, tua mão que afasta o mal, tua mão que levanta os caídos, tua mão que cura os enfermos, tua mão que restaura os relacionamentos, que faz brotar o amor, tua mão que trabalha o coração para liberar perdão, tua mão que abre portas do emprego, tua mão que abençoa os negócios, a empresa, tua mão que faz voltar a esperança, a alegria e o vigor espiritual. Então, atende, Pai Santo, cada um que está nesta hora pedindo e demonstrando a fé que tem no Senhor, e que o teu nome seja exaltado na vitória do teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Jamil. Muito obrigado. Um aplauso ao nosso Deus em honra ao nosso querido pastor Adilson. Meu irmão, Deus abençoe grandemente.